Olá, tudo jóia? Maravilha! Vamos conversar sobre disposições gerais envolvendo as contribuições e as receitas, mais propriamente, da Seguridade Social. Disposições constitucionais gerais. Muito bem. Aqui eu peço a você bastante atenção com os parágrafos do artigo 195 da Constituição Federal. Muita coisa do que você precisa saber nesse tópico está ali delineado nesses parágrafos do 195. O 195 você já conhece, você já viu, você já leu, né? Que vai apontar ali o financiamento da Seguridade Social, indicando que a Seguridade é financiada por toda a sociedade, de maneira direta e indireta, seja com os recursos orçamentários dos entes federativos, seja com as contribuições sociais. Aqui não excede lembrarmos que o financiamento direto se dá com as contribuições sociais, na medida em que o financiamento indireto acontece com os recursos do orçamento do ente federativo. Você já viu? A gente só vai dar aquela breve relembrada, mas isso aqui você já conhece. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Orçamento indireto, ok? E das seguintes contribuições sociais. E as contribuições sociais correspondem ao financiamento direto. Beleza, maravilha. Isso você já viu, você já conhece, já domina. Estou tranquilo quanto a isso. Aqui você também se lembra, né, que as contribuições sociais elas constituem uma diversidade da base de financiamento. Então nós temos as contribuições sociais que ficam a cargo do empregador. Isso, do empregador. Ou empregador, empresa e entidade a ela equiparada na forma da lei. E você vai se lembrar justamente que o conceito previdenciário de empresa é amplo ou amplíssimo e ainda conta com figuras equiparadas. Então, é todo mundo menos o empregador doméstico. Não é? O empregador, a empresa e a figura a ela equiparada responde por contribuições sociais que incidem sobre a folha de salários e demais rendimentos, sobre a sua receita e faturamento e ainda sobre o seu lucro. Ok? Lá no 195 nós encontramos isso. Ó. Do empregador, da empresa, folha de salários, receita, lucro. Os trabalhadores também contribuem considerando os seus rendimentos, beleza, tá bom? A receita dos concursos de prognóstico e a questão dos importadores de bens. Isso você já viu, estou bem tranquilo com isso, mas eu quero destacar com você agora os parágrafos. Veja, as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos. Não integram o orçamento da União. Memorize isso. Só lembrarmos que essas entidades, né, federativas, esses entes federativos, eles têm autonomia orçamentária. Então, o dinheiro dele fica com ele, óbvio. Certo? Beleza? Pois bem. Avançando, isso aqui também aparece em prova, quando eles vão cobrar exatamente o texto da lei. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social. Quem são os órgãos responsáveis? São os Conselhos Nacionais de Saúde, Previdência Social e Assistência Social, lembrando o caráter democrático
desses órgãos, democrático e descentralizado da gestão administrativa, mas o caráter democrático, pois participam, né, de acordo com o texto da Constituição, participam os trabalhadores, os aposentados, os empregadores e o governo. Não é exatamente isso, mas esse é o texto que a gente tem que guardar. Gestão quadripartite. Seguindo, tendo em vista as metas e as prioridades estabelecidas, ok? Mas fundamental guardar que o orçamento da Seguridade é elaborado considerando os órgãos deliberativos de cada um dos ramos da Seguridade. Lembre disso. Também aparece em prova a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido na lei, não poderá contratar com o poder público. Não poderá contratar com o poder público. Aspas. Não poderá participar da licitação e outras formas de contratação, nem mesmo na situação de dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, não pode contratar, ok? Nem dele, poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ok? Eu me lembro que a época em que eu fui cargo em comissão no Ministério Público do Trabalho, fiquei lá 6 anos na administração, nós cuidávamos de diversos aspectos administrativos, porque trabalhávamos na chefia do MPT de São Paulo. E chegavam os procedimentos de contratação, né? E nós precisávamos solicitar a certidão de regularidade, né? Indicando que aquela empresa, né, não estava em situação de débito. Porque se estivesse com débito em relação à seguridade, não poderia ser contratada. Beleza? Tá joia? Legal? Vamos nessa. Simbora! Parágrafo 4º. A lei não poderá... Aliás, desculpe, ao contrário, né? A lei poderá. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1, que é aquele que faz referência à necessidade de lei complementar. Ok? Professor, aqui é um aprofundamento, tá? Mas algumas leis que estão regulamentando contribuições, como a COFINS, por exemplo, isso aqui é aprofundamento. Ela não é lei complementar. Qual é a posição do STF? As contribuições já delineadas na Constituição podem ser regulamentadas por lei ordinária. É a criação de outras que exigirá a lei complementar. Beleza? Aquelas que já estão na Constituição não precisam de lei complementar. Ok? Muito bem. Outra regra importante que vai remeter aos princípios que nós já estudamos. Aqui na Constituição nós encontramos o princípio da precedência da fonte de custeio, tá? E nós encontramos o princípio do prazo nonagesimal antes da cobrança. Você lembra desses dois princípios que nós já vimos? Você já viu, né? E eu estava aqui. Você já viu? Ai, professor, a gente já viu isso? Não lembro. Olha só. Já vimos sim. Olha só, parágrafo 5º. Eu não vou apresentar todos, vou destacar só os mais interessantes, tá? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido. E eu pedi à época para você guardar esses verbos sem a correspondente fonte de custeio total. Princípio da precedência ou anterioridade da fonte de custeio. Parágrafo 6º. As contribuições de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da assinatura? Não, da data de publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B.
que é o princípio da anterioridade do exercício financeiro, que é necessário para impostos, não para as contribuições sociais. Ou seja, lembrando, criou uma contribuição social, só precisa esperar 90 dias. E, se eventualmente, respeitado esses 90 dias, estivermos ainda dentro do mesmo exercício financeiro, pode promover as suas exações, as suas cobranças. Vai incidir. Não precisa esperar no ano seguinte. Não precisa. Tá joia? Beleza? Mais uma regra importante, a isenção da entidade assistencial. Isso aqui aparece bastante em prova, tá? São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Não é qualquer entidade, é entidade beneficente de assistência social, porque a assistência social é justamente um dos ramos da Seguridade, tá? Existem outros parágrafos aqui, né? A gente nem vai olhar todos, não é esse o foco. Esse que nós destacamos são os mais relevantes, tá? Em relação a essas disposições constitucionais gerais, que já nos permite resolver boa parte daquilo que se cobra nessa perspectiva. Chega mais, prova de auditor fiscal sobre o financiamento da Seguridade Social. Assinale a opção incorreta. Aí eu vou marcar o que está certo. Incorreta. Assinale a opção incorreta. A sociedade financia a Seguridade Social de maneira indireta, entre outras formas, por meio das contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre a folha de salários. Pessoal, a letra A está errada. A letra A está incorreta, porque justamente esta é a forma de financiamento direto. O que está aí? Forma indireta. Bacana? Beleza? Mas eu gosto bastante dessas questões que pedem para a gente encontrar o que está errado, porque nas alternativas seguintes nós encontramos o que está certo e isso ajuda a gente a revisar. Então, por exemplo, a letra B você não marcaria porque ela está correta. O financiamento da Seguridade Social por toda a sociedade revela, entre outros, seu caráter solidário. Princípio da solidariedade. A Seguridade Social conta com orçamento próprio, que não se confunde com orçamento fiscal. Há quem aponte este como o princípio do orçamento diferenciado. O custeio da Seguridade Social também ocorre por meio de imposições tributárias não vinculadas previamente a tal finalidade. Estamos falando do imposto. Ora, o financiamento da Seguridade não conta com recursos orçamentários? Recursos fiscais? Conta. Tá certo. E o financiamento da Seguridade Social também pode ensejar a instituição pela União no exercício de sua competência residual de contribuição específica. Isso porque nós vimos que será possível a lei instituir novas fontes para garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Acertamos. Uou, questão difícil, hein? 45% dos nossos amigos aqui acabaram errando essa questão. É uma questão bem daquelas que faz o filtro lá na prova, hein? 54% do pessoal acaba acertando, tá? Vamos mais uma?
Receita, bora para receita. Quanto ao financiamento da Seguridade Social, de acordo com o estabelecido na Constituição de 88 e na legislação do respectivo custeio, assinale a opção correta. Vamos achar o que está certo e as outras estão aí viajando. A lei não pode instituir outras fontes de custeio além daquelas previstas na Constituição Federal. Pode? Pode sim. Nós vimos que pode, ó. Chega mais. Parágrafo 4º do 195. A lei poderá instituir outras fontes destinadas à manutenção ou expansão da Seguridade Social. B. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, o parágrafo 7º. Isso aqui está certo. Vamos procurar o erro nas demais. As contribuições sociais criadas podem ser exigidas no ano seguinte à publicação da respectiva lei. Aqui tá errado, né? Mas a redação não é a melhor. Porque podem não significa algo peremptório, no sentido de incontornável. Pode? Pode. As contribuições sociais criadas podem ser exigidas no ano seguinte. Claro que só se aplica o prazo de 90 dias. Não se aplica a regra do exercício financeiro anterior. Mas, se uma contribuição social for criada em dezembro, nós temos 90 dias, é o ano seguinte. O que eles deveriam ter escrito aqui? Para deixar ainda mais errada essa alternativa e não ter conversa. As contribuições sociais criadas só podem ser exigidas no ano seguinte. Aí estava bem errado. Aí estaria bem errado. Tá errado, mas daria para falar que não fizeram com aquela atenção toda, não. Mas tá errado, tá? Só pra deixar claro que tá errado. Certa é a B de bola, B de beleza, B de maravilha, brincadeira. Letra D. A possibilidade de criar benefício previdenciário sem prévio custeio. Pelo amor de Deus, hein? E. Mesmo em débito com o sistema de seguridade social, pode a pessoa jurídica contratar com o poder público. Tudo errado, né? Errado e errado. De fato, a letra B é a correta. B é a correta e os nossos amigos aqui devem ter ido bem. Deixa eu ver. É mais ou menos, hein? 72% de aproveitamento, 27,4% de pessoas que acabaram errando essa questão. Aqui, pessoal, era texto de lei, sem muita conversa, parágrafos do artigo 195 da Constituição Federal, que mais uma vez recomendamos aí vivamente a leitura. Ok? Chega mais uma. Também aqui Receita Federal, agora técnico, ok? Escola Superior. Seguindo. A respeito das contribuições sociais, é correto afirmar que a contribuição do empregador incide só sobre a folha de salários. Não me marque essa. Você vai se lembrar. Folha de salários, receita e faturamento, lucro. B. A contribuição da empresa pode ser feita em função do tipo de produto que ela vende. Se não tiver nada melhor, daria até para ir nessa, mas não é exatamente isso, se bem que há contribuições que dependem sim da atividade produtiva. Mas isso é muito específico. O trabalhador não contribui para a Seguridade Social. Errado, né? Bem errado. Os concursos de prognóstico não estão sujeitos à incidência. Esquece. Letra E. Pode haver incidência de contribuição social sobre a importação de bens do exterior
é justamente o inciso 4 do artigo 195 da Constituição Federal. A gente tem que buscar o que está certo, correto afirmar. Isso mesmo. Então, bora responder isso aqui? Está certo o seguinte: pode haver incidência de contribuição social sobre a importação de bens do exterior. Acertamos, e aqui os nossos amigos foram bem, tenho certeza, só que não, eles não foram tão bem assim. 67% de aproveitamento, 33% de pessoas que acabaram errando, 1/3 do pessoal acabou errando essa questão. Pessoal, recomendamos mais uma vez, está aí demonstrado o nosso argumento da importância de você conhecer os parágrafos do artigo 195 da Constituição Federal. Tá joia? Maravilha. Então é isso, meus queridos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Vamos juntos em busca da conquista da sua aprovação. Bora!